Gravando. Boa noite, gente. E agora sim, real, oficial. Vamos lá, a nossa aula. A gente vai dar continuidade à aula passada na abordagem clássica, tá? A abordagem clássica ela é dividida em duas correntes aí, a administração científica e a teoria clássica. Boa noite, Priscila. Na administração científica, a gente tem como principal precursor os pressupostos de Taylor, tá? Os pressupostos de Taylor. Quando a gente falar assim, ó, isso aqui registra bem, tá, gente? Registra bem isso aqui que eu vou falar para vocês, porque isso fica bem desenhadinho para vocês. Quando a gente fala de abordagem clássica, vocês pensam em duas correntes: administração científica de Taylor e teoria clássica de Fayol. Agora deu para todo mundo. Quando a gente falar, e aqui cai muito em concurso, viu? Quem vai fazer prova de administração, isso cai muito em concurso. Quando a gente vai falar de administração científica de Taylor, a principal coisa que vocês devem lembrar é tarefa, operação. Né? É aquele profissional, aquele administrador, gestor, que está preocupado criteriosamente com o tempo da execução da tarefa, com a melhor forma de executá-la, com a melhor ferramenta, sabe? Então, lembra disso, lembra de tarefa. Tem outras coisas também que vocês devem lembrar, além da tarefa. Né? Além da tarefa, do tempo, da especialização do funcionário, né? Dele ser excelente naquela tarefa de pregar o parafuso, de colocar a arruela, de encaixar o pneu, de encaixar a calota do pneu. Então, no caso do Taylor, ela vai na fábrica, né? Então, não era nem produção de carros. Mas é aquela operação aquela indústria de produzir máquinas, né? Então, lembrem da tarefa. Falou em Taylor, falou em administração científica, tarefa, e outras abordagens, como a fadiga humana, como o homem interesseiro, o homo econômicos, né? De que ele tinha uma visão muito pessimista do ser humano, né? Do operário. Ele achava que o operário estava trabalhando ali só por dinheiro, e o ser humano o operário ele era vadio, né? Vadio mesmo, é esse o termo, não sou eu que estou colocando, não. É termo do livro dele mesmo. Da vadiagem humana, né, de que o homem estava a todo momento querendo uma brechinha para descansar e fazer a coisa de um modo que ele pudesse descansar um pouquinho mais. Então, ele estava preocupado em diminuir cada vez mais o desperdício, o tempo que aquele operário descansa um braço, descansa uma mão, mas ele também estava preocupado com a fadiga do operário, sabe? Então, se o operário passasse o dia todo apertando parafuso, aquilo ali ia produzir uma fadiga no final. Então, ele tinha que fazer uma operação para que ele diminuísse cada vez mais essa fadiga. Então, quando a gente falar de abordagem clássica maior, a gente cai para duas vertentes: administração científica e teoria clássica. Administração científica, Taylor, operação, tarefa. E a teoria clássica, gente? Quando a gente falar de teoria clássica, vocês pensam em desenho da organização. Quem é que está acima, quem é o supervisor, como é que é a linha de montagem, qual é a estrutura melhor para que a gente pudesse executar aquela tarefa. Todas essas duas correntes acontecem, gente, acontecem ali mais ou menos no mesmo período, tá? No mesmo tempo, na mesma época. Só que a teoria clássica de Fayol, e até Ford também, teoria clássica de Fayol vai lá para a França, e a administração científica vem para os Estados Unidos. Tá bom? E o Fordismo também vem para os Estados Unidos, mas o Fordismo tenta juntar as duas. A gente vai falar já já. Então, a teoria clássica está preocupada com o desenho da organização. Então, enquanto o Taylor estava preocupado com a tarefa, Fayol, na França, estava preocupado em qual é o melhor desenho para que essa organização funcione de maneira eficiente. Tá? Então, a diferença básica é essa. Quando a gente cai aqui para o Fordismo, ele... Mais gente entrando... Quando a gente cai aqui para o Fordismo, no Fordismo a gente tem o Henry Ford, né, como precursor aí, na década de 40, né, são mais ou menos no mesmo tempo, tá? Mais ou menos no mesmo período. Ele vai trazer essas vertentes, essas correntes, essas revoluções, e tome gente entrando. Ele vai trazer essas reflexões para uma linha de montagem de um carro. Tá? Então, não sei se vocês já viram aí, quando vocês estudaram geopolítica, história, ele dá um salto, assim, ele dá uma virada assim, no sistema de produção do mundo, sabe? Sobretudo e especialmente na produção de veículos. Então, ele era mecânico, tá? Ele foi até engenheiro-chefe de uma fábrica. Ele fundou a sua primeira fábrica de automóveis e faliu. Inclusive, tem outras fábricas também, se vocês gostarem de carro e tiverem interesse em estudar, pesquisem sobre Alfa Romeo,
que é mais recente, pesquisas sobre Ferrari, né, as primeiras indústrias da Ferrari. Saindo de automóveis, tem uma que é muito legal, rapaz. Deixa eu ver, até o final da aula eu lembro. Eu acho que é aquela Não, lembrei. É a história, eu acho que vou trazer para vocês até o final dessa discussão aqui, de administração, dos primórdios da administração. Mas pesquisem depois a evolução ou a criação das marcas Nike e... Como é o nome da outra marca, meu Deus, que concorre com a Nike? Reebok, lembrei. Sou horrível de memória, mas eu lembrei, graças a Deus. Nike e Reebok. Eles eram irmãos, se não me falha a memória, mas eram sócios. E aí ambos, né, casaram, eles casaram lá, e aí teve um problema com as suas esposas, suas respectivas esposas lá, que uma das esposas ficou enciumada porque o marido dela trabalhava demais, eu não sei se era o da Nike ou se era o da Reebok, e aí teve um problema entre eles lá e acabaram se separando, né? A sociedade acabou quebrando, e aí passaram a construir, passaram a desenvolver seu império a partir de maneira separada. E aí, no início, eles mostram exatamente essa linha de montagem, esse pensamento criativo e essa organização do trabalho. Sabe outra história também interessante? Agora, essa eu vou ter que passar para vocês. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam. Lá no Netflix. A história do McDonald's. Fora a polêmica, né? Tem uma polêmica lá entre os criadores, que não são as pessoas que realmente hoje recebe os louros e as glórias do McDonald's, né? Foi um sócio que apareceu lá e conseguiu impulsionar o negócio. Enfim, no decorrer da disciplina eu vou lembrando de outros exemplos, mas eu vou passando para vocês e outros fatos. Esse documentário é fascinante. Esse cara que entra no negócio lá dos irmãos McDonald's, né? Ele cresce o olho, né? Ele é que traz a máquina de sorvete para o negócio lá da McDonald's, antigamente era só hambúrguer, né? E aí ele passa a negociar e expandir a marca. Enfim, passa a perna lá nos amigos dele lá, e aí eu não vou dar spoiler não, vocês vão assistir. Mas tem uma cena lá, que vocês vão lembrar dessa aula aqui, do que eu estou falando, que tem relação com isso aqui, que é o momento exato em que eles estão criando, olha só, o momento exato em que eles estão criando a linha de montagem de um hambúrguer. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção, assim, na hora que vocês vão pedir ali um Bob's, ou McDonald's, ou enfim, qualquer um desses fast food, Subway também. Observe, e agora vocês vão dizer, o professor botou um gatilho aqui na minha mente. Mas na hora que vocês entrarem nessas linhas de produção, pelo menos quando vocês pedirem ali um Subway, alguma coisa assim, preste atenção na sequência de fatos, como é altamente sincronizada, né? Então, no Subway, você pergunta lá qual é o pão, eles te perguntam qual é o pão, você de lá tem 4, 5 opções, 30 ou 40 centímetros, ela já vai corta, já coloca o recheio daquele sabor que você pediu, ali já volta diretamente para o forno, o mesmo tempo, já volta no ponto certinho para colocar a salada e e é tudo rápido, né? Não sei se você já tiver essa experiência, mas é tudo muito rápido, né? Eles ficam agoniando você. E aí você coloca, tal, fecha, embala do mesmo jeito, vai para o pagamento, enfim. Aquilo ali é uma linha de montagem e vocês vão se identificar aqui nessa linha de montagem de Ford. O Ford, ele pensava exatamente daquele jeito. Ele queria criar uma linha de montagem perfeita, tá? Uma linha de montagem com o menor custo possível, para fazer com que toda a tarefa, todas as etapas da tarefa fossem perfeitamente sincronizadas, tá? Então, em 1903, ele fundou a Ford Motor, né, fabricando um carro a preços populares com assistência técnica revolucionária. Em 1913, ele fabricava 800 carros por dia. Em 14, repartiu parte dos lucros com os empregados. Aqui são alguns fatos, curiosidades, né? Estabeleceu o salário mínimo de $5 por dia. Estabeleceu a jornada de 8 horas de trabalho. Então, essa jornada de 8 horas que a gente entende hoje, professor, 8 horas? Hoje em dia, todo mundo sabe e entende. Mas nessa época não, né? Nessa época a gente estava ali pós-revolução industrial, né? Então a gente colocava o operário para trabalhar 12 horas, 18 horas por dia. Hoje, com esse ensino mas com esse trabalho remoto, a gente tem extrapolado um pouco essa jornada de trabalho, que é perigoso, tá? Que é perigoso.
isso tem comprometido a saúde dos trabalhadores, isso tem invadido a privacidade dos funcionários. Inclusive, não sei agora qual foi o país, acho que foi na França, que eles decretaram uma lei, foi na França, foi no Reino Unido, não lembro agora, decretaram uma lei que proíbe o chefe de enviar mensagens fora do horário de trabalho. Então, já está se pensando nessa sintonia aí com o ensino remoto. Em 26 tinha 88 fábricas, empregava 150 mil pessoas, fabricava 2 milhões de carros por ano. Né? Por ano. Fabricou o primeiro carro popular e todos os carros deles eram pretos. Tá? Utilizou um sistema de produção vertical, passo a passo. Tá? É um sistema de produção vertical. Primeiro entra o chassi, depois coloca as rodas, depois coloca o motor, depois faz a pintura, depois faz os bancos, etc. E eu não sei a sequência de montagem do carro, não, mas ele seguiu essa montagem. Será que tem alguém que não está conseguindo entrar? Alguém está pedindo o link da aula aí no grupo. Por gentileza, mande aí, apesar de que está na descrição do grupo, tá? Estabeleceu a linha de montagem, produção em série. Ó, tá aqui o carro. A espécie do carro, né? Então ele passou a produzir muitos carros e tornou o carro um bem popular. Hoje, pelo preço que os carros estão chegando, né? Não é tão popular assim. Mas a ideia de popularizar aqui é porque realmente o carro era só para ricos, né? E era produzido era produção tipo produção artesanal, né? Fazia uma a cada 6 meses. Tipo hoje a Ferrari, Porsche. Ferrari hoje, dependendo do modelo, eles não fabricam em série, obviamente. Acho que nem o modelo da Ferrari fabrica em série. Mas é por unidade, né? Você fabricam lá 10 carros por ano, ou a pedido, por encomenda, etc. Então, o sistema que Ford lançou é diferente disso. Ao invés de fazer 15 carros, 20 carros especiais para uma meia dúzia de pessoas, ele colocou um sistema de produção linear, fazendo carro de maneira sequenciada e em série. Tá? Então, para que isso acontecesse, ele inverteu o sistema de produção. Se antes o operário detinha o conhecimento de todas as etapas da produção de um carro, e o operário ia até o carro colocar a peça, agora não. Agora o carro passa pela linha de montagem e aí o operário vai lá e coloca a peça. Se bem que hoje várias operações não é nem o operário, o ser humano que faz, é um robô, né? É um robô. Ao final aqui, me lembre, antes de passar para a escola humanística, me lembre de mostrar uma linha de produção de robô, bem fácil. Se vocês quiserem até pesquisarem aí, coloque sistema de produção robótica, por robôs, né? Sistema de produção de carros via robô. Mas, enfim, essa foi a inovação do Ford, que criou aí o sistema de Fordismo de produção, e a gente usa isso aí, gente, com muita frequência mesmo. No setor público, vamos trazer isso para o setor público. Como é que você, como gestor público, pode implementar esse sistema de produção baseado no Fordismo? Tem outros, tá, gente? Tem outras vertentes aí, não para por aqui, não. Além do Fordismo, outra que ficou muito conhecida foi o Toyotismo, né, da Toyota, que primava pela qualidade total, ou seja, erro zero, produção just in time, né, ou seja, produzir exatamente o que vai ser vendido, estoque zero, conseguir fazer a máquina perfeita, né, perfeita, sem problemas. Vocês, mesmo que você não conheça carro em detalhes, né, assim, mas você sabe que a marca Toyota é uma referência mundial, né? Mundial. Então, o toyotismo também surgiu aí, né? Não foi nessa época, mas foi mais recente, né? Nos anos 80, 90, acho, não lembro agora de cabeça. Mas essa ideia da qualidade total vem com o toyotismo, né? Então, junta duas coisas aí que a gente pode trazer para a administração pública. Uma é essa linha de montagem que Ford trouxe, e a outra é a ideia da qualidade, ou seja, fazer tudo da maneira mais correta e perfeita, e erro zero, custo zero, e tentar construir um carro, um Corolla, né, que é o da Toyota, de maneira tão perfeita que ele tem o mínimo de erros possíveis, tá? Como é que eu trago isso para a administração pública, professor? A gente tem na administração pública, teve um programa chamado GESPública, que é a gestão pública, gestão da qualidade no setor público, né? Então a gente tem a GESPública. A gente pode pensar, gente,
no processo, numa política pública, numa linha de produção, em qualquer departamento. Então, se você adentra hoje e vai ser secretário, funcionário, gestor de um departamento da prefeitura, do estado, seja lá qual for, você tem que amadurecer esse seu olhar de início, meio e fim, e de linha, tá? E de linha. É você compreender como é que começa o processo, qual é o meio do processo, qual é o que é que ele precisa ser agregado e como é que ele deve chegar lá na ponta, como é que ele deve chegar até o usuário. Então, professor, coloca um exemplo mais concreto que a gente consiga visualizar. Vamos lá. Você é gestor de uma creche, tá? E aí na creche qual é o processo que você gerencia? Você gerencia a educação infantil. Então você vai ter, primeiro, a construção da creche, que tem outro procedimento. Foi feita a construção, bem localizado, foi avaliado, ali é o ponto, naquele bairro perfeito para localizar e construir aquela creche. Ok, foi produzida, foi construída, está à disposição. E aí você adentra para gerenciar o processo. Primeiro, como é que esses alunos vão se matricular na sua creche? Na sua, entre aspas, né, creche que você está gerenciando. Qual vai ser o meio de divulgação? Qual vai ser o chamado? Qual vai ser o critério de matrícula, se é por ordem de chegada ou por algum critério social? Enfim, você está reunindo insumos, ou seja, informações nesse caso. Para fazer um carro, você reúne insumos materiais, pneu, borracha, ferro, né, motor, etc. Para fazer um serviço, você reúne informações. Então, junto tudo quanto é de informações que você consegue gerar, junta isso, absorve e cria o seu planejamento. E aí, beleza, juntou tudo. Como é que a gente vai fazer a matrícula desse pessoal? Cria um procedimento. Cria esse procedimento e aí esse processo vai nascendo. Esse processo vai nascendo e é como um carro que vai sendo construído na sua frente. As crianças vêm para a escola, tem o cadastro de professores, né? Vão ter quais são os profissionais que vão servir, que vão oferecer educação. Vai acontecendo, vai tendo um ensino, vai passando, a criança vai aprendendo, vai passando de ano, até chegar ao final do ano e você fazer uma avaliação disso. Ao final, você faz uma avaliação. Você vai fazer uma avaliação para saber qual é o grau de conhecimento que essa criança conseguiu absorver durante o ano. Mesma coisa aqui na linha de produção aqui de um carro, né, de um Ford. Você constrói todo aquele produto e ao final faz o test drive, né, para saber se o produto ficou bom. Só que antes é como se vez por outra eu estou fazendo esse paralelo, tá, gente? Me acompanha, não vão se perder não. Se antes mesmo, antes de Ford, ou bem antes, se antes a gente tinha a produção de um carro por ano, aí hoje a gente tem a produção de 10 mil, 2 milhões de carros por ano. Se antes, na educação, a gente tinha aquela figura do tutor, não sei se vocês já viram em filmes de época, que o tutor vai até a casa lá do rei e aí ensina uma criança, né? E fica sendo o tutor, uma, no máximo 2, 3 crianças, e aí fica acompanhando a educação daquela criança ao longo dos anos, né? Se antes a gente tinha essa ideia de um tutor para 2 crianças, e hoje a gente tem uma ideia de intensificar e massificar, ou seja, a gente tem um professor para 20 alunos, 15 crianças, né? Quando é criança, a quantidade de alunos tem que ser menor. Mas aí, vocês conseguem comparar, né? Então, se antes a gente tinha um tutor por criança, ou por 2 crianças, hoje a gente tem um professor para 15, 20 crianças. Então, a gente intensificou o processo, tá, gente? Então, recapitulando, o Fordismo, ele dá essa ideia de linha, tá? De linha. E se a gente trouxer isso para o serviço público, um exemplo que eu dei para vocês, que é do ensino infantil, mesma coisa, fica bem parecido, tá? Fica bem parecido. Então, essa ideia de Fordismo, ela está muito presente até hoje, até hoje. E se a gente associar aí a qualidade, onde é que tem qualidade aí? Como é que a gente mede a qualidade de um carro? Ele sendo bom, ele sendo eficiente, ele consumindo menos, ele gastando menos pneus, ele demorando mais para dar defeitos, problemas mecânicos, etc. Se a gente trouxer essa ideia da qualidade para o serviço público, lá da nossa creche, a gente tem que fazer uma avaliação e um acompanhamento desses alunos, fazer uma avaliação dos professores, obviamente, para saber como é que está a qualidade dos profissionais, né? Mas, sobretudo, saber se o serviço da creche está sendo bem oferecido, tá? Conversar com os pais, fazer uma avaliação com pais responsáveis, né?
conversar, procurar saber, ouvir, se aproximar do usuário, se aproximar das pessoas. Se a gente tiver tempo, a gente vai falar sobre algumas correntes de administração pública, mas eu posso dar uma pitada aqui agora, que é a corrente do novo serviço público. O novo serviço público, ele traz o usuário para o centro da observação, tá, gente? Ele traz o usuário. Porque, assim, a gente tem, não sei se vocês já viram aí com a Kelly, com o Zé Maria está falando de Estado, não sei se vocês já viram com a Kelly, a ideia da burocracia, a gente vai ver aqui, inclusive, a ideia da burocracia, tá? Mas antes, eu estou tentando fazer a ponte com a administração pública, tá, gente? Se antes a gente tinha uma administração pública muito rígida, muito dura, com muito papel, com demora de processo, com aquele profissional sem querer resolver as coisas, se a gente tinha muito essa figura rígida da administração pública, a gente vai evoluindo e a gente chega num negócio chamado nova gestão pública, tá? A nova gestão pública, ela pensa no cidadão como um cliente. Então, o cliente, ele exige bons tratamentos, ele exige qualidade, ele exige um bom serviço, enfim, ele está mais antenado, ele tem mais informação e ele exige isso. Então, a gente precisa satisfazer as necessidades do nosso cidadão ou do nosso usuário, nesse caso, do nosso cliente. Mas, caminhando um pouquinho mais para frente, a gente tem um novo serviço público. E o novo serviço público, ele traz o cidadão para o centro da observação, não como um mero cliente. Porque cliente a gente tem muitos, né? Lucas aí, ó, fotógrafo, né? Tem vários clientes. Claro que ele não vai tratar mal um cliente, mas se o cliente não gostou do serviço dele, um cliente que procure outro, ou então ele vai tentar atrair um novo cliente. No setor público não dá para fazer isso, você tem que atender todos os clientes, aí por isso que a gente não chama mais de cliente, a gente chama de usuário, é o novo serviço público. E esse novo serviço público traz esse usuário, esse cidadão para o centro. Então, eu preciso fazer com que esse serviço seja bem prestado. Então, eu preciso, e aqui eu estou falando pessoalmente, eu, enquanto docente, eu preciso fazer com que vocês me deem um retorno, dizer assim, professor, eu estou aprendendo, professor, eu estou conseguindo compreender, porque isso vai dizer para mim que o processo de educação, o processo dessa política chamada educação, né, está chegando até vocês com qualidade. Essa é a preocupação do gestor público e do servidor público, né? É fazer com que esse processo de educação, e aí eu estou falando desse serviço de educação mesmo aqui, tá? Fazer com que esse serviço de educação, de levar para vocês conhecimento sobre a administração e etc., fazer com que esse serviço seja plenamente entregue a vocês. Tá? Então, esse é o compromisso do servidor público, fazer com que isso esteja acontecendo. Por isso que é um pouquinho estranho eu não ter assim esse feedback de vocês, esse retorno de vocês, essa participação de vocês, porque eu estou aqui só falando, eu não sei se vocês estão conseguindo absorver, tá? Então, isso para mim é muito falho. Tenho certeza que quando a gente retornar para o presencial, essas coisas vão ficar um pouquinho mais amenizadas, porque presencialmente é outra coisa. Presencialmente ou você fala ou você fala. E vocês vão observar isso quando vocês estiverem comigo presencial. E aí, gente, esse novo serviço público que coloca o usuário, o cidadão no centro, né, no centro do processo, ele é o avanço da administração. Se a gente for analisar mais na frente as escolas atuais da administração, a gente traz o usuário para o centro também da observação. É claro que não é aquela ideia do cliente sempre tem razão, ou o usuário sempre tem razão, ou o cidadão sempre tem razão. Não, é uma via de mão dupla. A gente está aqui dialogando nesse ambiente profissional. Para mim, eu falo para mim agora, né? Para mim, vocês são muito mais do que usuários e cidadãos, né, a quem eu devo serviço. Vocês são muito mais do que isso. Vocês, para mim, são parceiros de trabalho, colegas de trabalho. O meu trabalho, ele só funciona se vocês conseguirem compreender o que eu estou falando. Se não, eu sou um mero palestrante. Né? Aí eu não sei o que está acontecendo aí do outro lado. Então, para mim, eu sou um mero palestrante, o que não deve ocorrer. Tá? Então, esse é o ideal do serviço público. E isso tudo vem daqui, tá, gente? Vem tudo da administração. A administração pensa os processos, pensa os procedimentos e vai se aperfeiçoando, como aqui no Fordismo. E aí a gente tem a figura final do carro. No nosso caso aqui, a gente teria um processo de educação. No hospital, a gente teria o quê? Um atendimento a um paciente,
paciente sair com saúde, ser bem tratado, ser bem recebido, com qualidade. Então, segurança pública, meio ambiente, política de cultura. Então, qualquer política que o Estado ofereça, governo municipal, estadual, federal, ele precisa passar por essa linha processual, por essa linha de produção, tá? Percebam, gente, eu quero que vocês consigam fazer essas pontes, mas não imaginem que é exatamente igual, não, tá, gente? O professor fez uma boa comparação, então quer dizer que oferecer um carro é a mesma coisa que oferecer uma política de saúde. Não, tá, gente? É porque a gente está começando agora. Eu só quero que vocês venham comigo, sabe? Venham comigo aqui na reflexão e aos poucos vocês vão conseguindo fazer essas metáforas, essas comparações. E aí, a linha de produção, né, consegue oferecer a maior quantidade de carros possíveis. Percebam aqui que a peça vai até aqui, né? A peça vai até o carro, né? E não o carro que fica recebendo todas as peças. Então, a peça que vai até o carro, as pessoas vão até o carro e os carros vão passando aqui na linha e eles vão montando. Então, o que é que a gente ganha? Desculpa os rabiscos aí, foi da disciplinas anteriores. E o que é que a gente entende aqui com o Fordismo? O Fordismo, ele traz a ideia de padronização do produto, que é o que é diferente do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é uma personalização do produto ou do serviço. Mas no Fordismo aqui, eles precisavam dessa padronização. Era muito ruim ter que fazer vários tipos de carro. Você demorava muito tempo para fazer esses vários tipos de carro. Era carro por encomenda. Era Ferrari, Porsche, Alfa Romeo. Então, eram carros espetaculares, mas era um. Para fazer um outro carro, ia ter que ter um outro desenho, uma outra equipe. Não. Ford veio para dizer, não, gente, a gente precisa popularizar isso, levar a maior quantidade de padrão possível, porque aí a gente consegue produzir mais. Por isso que chama a ideia de produção em massa, né? Padronização da mão de obra. Então, os funcionários, eles tinham aquelas mesmas funções, né? Tinham as mesmas funções. Parece um pouco com a administração científica? Parece. E é uma coisa também que eu digo para vocês, gente. Não dividam o mundo, ou as teorias da administração, ou qualquer teoria, em caixinhas, não, tá? Divido, não. A gente compreende hoje o mundo como algo complexo, e quando a gente diz que algo é complexo, imagine que cada dedo meu aqui seja uma teoria. Quando a gente entende que o mundo é complexo, significa dizer que as várias caixinhas, as várias teorias, elas estão imbricadas, certo? Elas estão juntas, unidas, emendadas, uma interferindo na outra. Agora é óbvio, quando a gente está aqui estudando, nesse processo aqui, para fazer vocês compreenderem, eu não posso simplesmente trazer todas as teorias juntas e mostrar para vocês aqui. Não, de forma alguma. A gente precisa separar para poder entender elas separadamente e depois compreender que o mundo é complexo, que tudo está interligado. Professor, diabo é isso? É o seguinte, trazendo para cá. Meu Deus do céu, eu tirei o cachorro entrou pelo outro canto. Trazendo para cá. Significa dizer o seguinte, Ford pensava na produção em massa, Ford pensava na padronização do produto. Professor, mas hoje a gente tem vários produtos. Sim, tem, mas mesmo nessa variabilidade, mesmo nesses diversos carros que existem, se a gente for lá na linha de produção, a gente vê um certo padrão do produto. A gente vê características comuns dos pneus, características comuns dos motores, das portas. Então, a gente vê certas características em comuns. Porque se a gente não tivesse essa padronização, ia ficar cada um fazendo do seu jeito, né? Trazendo para a administração pública essa padronização da mão de obra e do produto. Trazendo para a administração pública. Se você chegar na Secretaria de Finanças e disser, olha, eu preciso emitir aqui um boleto para pagar o meu IPTU. Já imaginou se cada cidadão recebesse um boleto diferente para pagar o IPTU? Não, tem que ser o mesmo padrão, a mesma numeração, né? Tem que ser o mesmo tipo de canhoto, tem que ser o mesmo serviço, tem que ser a mesma coisa, porque senão a gente vai dar tratamento diferenciado para uns e para outros. Tem que usar o mesmo critério para dizer, olha, esse imóvel, ele cabe a ele cobrar R$100 de IPTU, já aquele outro 300. Por qual critério? Então, tem que existir critérios ali para padronizar. Percebem que a padronização do produto ou do serviço, ela tem que estar presente, e ela ainda hoje é presente em diversos setores, serviços, inclusive da administração pública. Por isso que é tão importante a gente estudar os clássicos e tentar fazer essa ligação entre os clássicos e a discussão atual. Os objetivos de Ford: diminuir o custo, né?
e precisava diminuir o custo para poder popularizar, aumentar o consumo em massa, e aqui foi a grande sacada dele, né? Aumentar o consumo em massa. Então, quando ele padroniza o produto, padroniza a mão de obra, cria essa linha de produção, ele consegue despachar muito mais carros. E aí o preço cai, muita gente passa a consumir, e é o que a gente tem hoje aí, diversos carros aí na praça. Preços baixos, como eu falei para vocês, né? Carros custando aí em torno de $500, já imaginou? $500, bem que hoje $500 era o quê? 2.500, né? Aí tá R$5 o real. $5 o dólar, né? Aí vejam aqui a linha de produção, né? Parece muito com a administração científica, mas repito, não é para vocês separarem, não. Ford bebeu um monte da ideia da administração científica, do Fayol, e aí a teoria da administração vai evoluindo. Aspectos da produção em massa. Uma produção planejada, ordenada e contínua. Fazer o planejamento do processo, fazer o planejamento da produção, fazer o planejamento da política pública, da entrega. Já pensou? Você fica, voltando lá para a escola, né? Para a educação. Você fica responsável por fazer a entrega do merenda escolar. Como é que você organiza isso? Não vou muito longe, não. A gente está chegando aí no Natal, né? Na ceia, etc. E aí todo mundo, cuidado com o coronavírus, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não sigam a onda dos negacionistas, não. Tenham cuidado. Você vai lá, monta lá o seu banquete, lá, cada um traz um prato, já é uma etapa do planejamento do processo, né? Então, você junta a família, organiza o amigo oculto, organiza quem vai trazer a farofa, quem vai fazer o salpicão, quem vai trazer o chester, o frango, quem vai, enfim, organiza todo o processo, e aí no dia, como é que isso tudo é planejamento. No dia, aquilo ali é executado, e aí como é que você faz para ordenar a distribuição daqueles pratos? Faça fila, né? E aí fica lá as pessoas servindo lá, e aí é só 2 colheres de salpicão, uma de farofa, que tem pouco, né? Não leva muito, mas farofa não é uma coisa que se leva muito. 1 ou 2 pedaços lá do frango, ou do chester, ou, enfim, do que você for servir lá de proteína, e aí vai seguindo. Quando servir todo mundo, é que volta, alguém pode repetir. Isso tudo de maneira contínua até acabar, né? Obviamente, uma hora acaba. Então, você fez o planejamento da sua ceia, você ordenou e organizou o processo de distribuição e você elaborou uma estratégia de continuidade. Não, a gente vai servir até tal hora, ou até encher. E aí, o que sobrar? O que sobrar, o planejamento é para servir no dia seguinte, no dia 25, né? Que é quando vem o pessoal, os agregados, falar da festa. Né? Beleza, gente? Então, essa é a ideia do planejamento da produção em massa. Vocês já imaginou? Isso aqui é para a família de vocês com... Quantas pessoas estão na família de vocês nesses natais? Nesse Natal, nessas festas? 15 pessoas? 20 pessoas? Quantas pessoas geralmente vão? 7? Já imaginou servir isso para umas 150 pessoas? A loucura que não é. Né? Então, 10 pessoas ainda está pouco, viu? Vão pouca gente aqui. 25, muito bem, está começando a bater. Eu achava que só minha família era grande. Aqui é 30, meu amigo. E é porque o povo está na época da pandemia, eu acho que o povo não vai, não. Se começar a juntar aí, ó, sobrinho, namorada do sobrinho, tio, tia, primeiro, segundo, enfim, não vou falar aqui que eu vou estar entrando na particularidade do povo. O trabalho é entregue ao trabalhador. Tem gente entrando agora, vai pegar o finalzinho. Né? Não, é gente demais, 30 pessoas. O trabalho é entregue ao trabalhador em vez de obrigá-lo a ir buscar. Então, o trabalhador fica ali, ele recebe a peça e ele encaixa a peça. As operações são analisadas em seus elementos constituintes. Ou seja, como é que se constitui aquela tarefa? Ou seja, mais explicado ainda, como é que eu faço para pegar essa porta e encaixar no carro? Então, a análise dessa tarefa, dessa operação, ela é feita minuciosamente com seus elementos constituintes. Quais são as partes que constituem um carro? Como é que eu faço para encaixar essa porta, essa mala, essa roda, esse pneu, esse motor nesse carro? Então, isso é analisado criteriosamente para que a linha de produção funcione. O trabalho ele tem que ser ritmado,
né, para que não pare, para que a gente não tenha carros parados ali. Você já imaginou na ceia de Natal alguém ficar empancando lá na fila porque não está conseguindo cortar um pedaço do frango? Não pode, né? Então tem que ser ritmado, vai passando, vai pegando e vai seguindo. O ideal é já cortar os pedaços, que é para poder a pessoa já pegar, botar no prato e sair, porque o último está com fome do mesmo jeito do primeiro. Trabalho coordenado, né? Então fica lá, geralmente ficam as mães, as tias e os caras mais, né, desenrolados em cortar a carne lá e tudo, ficam lá servindo, então ele é coordenado. Vem passando, é arroz, salpicão, salada é salpicão, arroz, salpicão, farofa e carne, e passa. Arroz, salpicão, salada, passa. Arroz, salpicão, farofa, carne, passa. E é tudo coordenado, tudo coordenado. E o trabalho tem que ser rápido e econômico. Por quê? Você já pensou se você coloca uma pessoa que não sabe servir direito, e aí ela começa a servir, e aí ela não consegue cortar direito o frango, e ela começa a pegar de um lado, começa a pegar do outro, e aí vai demorando, e não vai conseguindo cortar, e aí o outro quer o outro pedaço. Não, eu quero a coxa, não, a coxa já saiu. Já imaginou se você não consegue fazer a operação certinho, do modo mais econômico? O trabalho sai todo das regras. Trabalho descoordenado, sem ritmo, e vai, enfim. Então, não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer. O trabalho do Ford, ele é ritmado, cadenciado, coordenado e econômico. Trazendo para a administração pública, para você dizer, o professor está com fome, está falando de comida hoje, trazendo para a administração pública. Vamos pensar aqui numa política pública de construção de estradas. Tá? Construção de estradas. Tem toda a equipe que vai fazer aquela operação, você já deve ter planejado tudo aquilo, você entrega as ferramentas certas para as pessoas, os insumos, né? Você já construiu o planejamento, tem acompanhamento do engenheiro, obviamente, e aí começa a executar. Esse trabalho ele é coordenado a ponto de fazer com que, durante um único dia, se consiga fazer a maior parte da operação, ou o que foi planejado para aquele dia, né, obviamente. E aí vem os funcionários, fazem ali o despejo do pinche, né, do asfalto, vem outros, consegue espalhar, aí vem um com a máquina, faz aquela, né, o alisamento ali, o alinhamento, né? Aí vem outro, acerta, e tudo aquilo já foi pensado em ser feito da maneira mais econômica possível. Você não vai deixar um funcionário desperdiçando tempo, construindo e tal, etc, etc, etc. Não, você já conseguiu planejar, você já conseguiu coordenar e da maneira mais econômica possível. Ao final do dia, ou ao final de um mês, você tem aquele asfalto, aquela estrada já construída. Eu pulei algumas etapas aqui, mas não sou engenheiro civil não, tá, gente? Então, o professor esqueceu da terraplanagem. Esqueci mesmo. Aí vocês que manjam do negócio aí, vocês que adaptam aí para o que vocês forem fazer, tá bom? Princípios básicos do Fordismo. Intensificação, aumentar a produção, que é fundamental, né, gente? Intensificar é a palavra de ordem do Fordismo. Aumentar o número de produtos que saem, aumentar o número de produtos ou serviços que saem. Princípio da economicidade, fazer tudo no menor estoque possível, com o menor custo possível, da maneira mais rápida, tá? E etc. Princípio da produtividade, aumentar a capacidade de produção do operário no mesmo período, por meio da especialização da linha de montagem. Então, o funcionário ele é especializado em colocar portas, em colocar motor, em colocar estofado, em fazer a pintura. Ele só faz pintura. Meu sogro, ele é pintor de automóveis, e ele trabalhou numa dessas concessionárias aqui, né, que antigamente tinha uma produção muito mais intensa, de reparos, etc. Então, ele é pintor de automóveis. Ele não, na época que ele trabalhava, hoje ele faz, né? Mas na época que ele trabalhava nessas concessionárias, tinha um profissional só para preparar o carro, para pegar aquela peça, colocar a massa, deixar ela bem retinha, né? Colocar o prime, etc. Deixar ela bem alinhada, colocava a peça lá novamente, fazia o isolamento dela todinho, aí chamava ele. Agora é a vez do pintor. Aí o pintor ia lá e pintava a peça. Vocês acham que é simples, é tranquilo? Pegam. Não sei se vocês viram aí um meme aí de uma blogueira aí com o marido dela pintando uma geladeira. Pintando uma geladeira de essa cor aí, essa cor bege, que o pessoal chama de outra cor. Não, é nude, eu acho. É bege, né?
Aí fica um escorrimento da tinta, uma bolinha. Acha que é simples? Ele não. Ele é pintor profissional de automóvel. Ele só fazia pintar. Claro que ele sabia fazer as outras coisas, e hoje em dia ele faz também. Mas ele era um profissional exclusivo de fazer a pintura. Então ficava perfeita a peça. Tá? E é isso. É você aumentar a capacidade de produção pela especialização na linha de montagem. Professor, a gente tem que fazer isso hoje na administração pública? De certo modo, sim. Mas se você super especializar, você pode perder a criatividade dele em outros cantos. E quando eu devo fazer isso? Quando o processo for repetitivo. Então, vou chutar aqui o exemplo, tá? Voltar lá para a merenda escolar. Então, você pegar a cozinheira e dizer assim, ela é especialista em feijoada. Aí você vai chamar ela só no dia de fazer feijoada? Não. Né? Ela é especialista em galinha. Você vai chamar ela para fazer só galinha? Não. Né? Mas, digamos, se você está construindo, se você tem lá um... Como é esse exemplo que eu falei para você? Né? Inclusive, meu sogro hoje trabalha na UFB. Então, se você tem lá na sua repartição um setor só de reparo de carros, é interessante que você tenha um profissional especializado só em pintura e um profissional especializado só em lanternagem, preparar a peça, etc. Porque você tem a máxima especialidade de cada um, a máxima qualidade de cada um. Então, gente, é isso que eu estou falando. Vai depender de qual setor você esteja. Mas, hoje, a partir de hoje, vocês têm essa consciência de que vocês podem decidir entre super especializar ou não, ou deixar de maneira menos especializada e mais ampla a capacidade e a tarefa do operário. Beleza? Mas aqui é mais para a gente compreender os princípios básicos do Fordismo e como ele se destacou. Primeiro, intensificar, aumentar, diminuir o tempo de produção do produto e aumentar o volume de produção. Tá? Economicidade, reduzir ao mínimo o estoque e os custos. E produtividade, fazer com que o operário seja o máximo produtivo possível. Esses são os princípios dele. E tem também o princípio da exceção. Tá? O princípio da exceção está aqui, ó, nesse gráfico aqui, percebam, aqui são as exceções, é o que foge à normalidade. O que é a normalidade, gente? A normalidade é aquele tempo médio dos operários. Então, eu consigo produzir 100 carros por dia, porque os meus operários levam mais ou menos o mesmo tempo, ou a média de tempo semelhante para produzir uma porta ou um carro, enfim. Mas eu posso ter dias em que eu tenha um número inferior de carros, né? Inferior, ou até superior também, é uma coisa que foge à regra. Mas eu tenho que me centrar aqui nessa região de normalidade aqui, para fazer com que eu planeje a minha produção em torno daquilo que é previsível. Né? Ou seja, na festa de final de ano, eu posso ter gente aí com 10 pessoas na família, né? 15, 25 pessoas. Tudo bem, eu me planejo aqui para 10 pessoas. Só que no dia acontece de ter menos pessoas. O pessoal saiu, foi para um lado, foi para o outro. Paciência. Quando eu for planejar o próximo Natal, a próxima ceia, eu tenho que considerar aí que possivelmente eu possa ter um número menor. Não, aconteceu foi o contrário. Era para 10 e minha foi 30. Você aí não sei nem o que fazer, né? Vamos pegar um exemplo menorzinho. Era 10 e apareceu 15, beleza. Então você consegue redimensionar os pratos, diminuir as porções e tal. Então, essas exceções, gente, para a Ford, elas deveriam ser tratadas em nível superior, tá? Em nível de gerência mesmo. Então, os gestores, os administradores é que deveriam pensar o que fazer com essas exceções. Críticas da administração científica e da abordagem geral, né, tanto do Fordismo, etc. Era um método muito focado nas pessoas como máquinas, falei para vocês na aula passada. Era um trabalho humilhante, degradante, né, favorável às empresas e não aos trabalhadores, focava muito na empresa e não nos trabalhadores. Super especialização do operário, então o operário ele era pago só para pregar prego, ele limitava a sua capacidade de expansão. E uma visão negativa e pequena do homem, né? Uma visão que ignorava o homem enquanto ser social, que tinha medos, que tinha emoções, que tinham cargas em casa, etc. Né? Aceleração do trabalho humano, visando somente os aspectos mecânicos, né? Como ele falou antes, né? Ver o homem como máquina, isso trouxe diversos prejuízos à saúde do homem. Inclusive, se vocês pesquisarem aí os malefícios da Revolução Industrial,
para o homem. Tem até um filme muito antigo, eu acho que é Ouro Negro, acho que é esse o filme. Muito antigo, você não vai achar. Eu vou até procurar um filme que consiga transmitir essa mensagem da Revolução Industrial. É bem degradante, né? Bem degradante para a saúde do homem. A ausência de comprovação científica, então, era muito mais no método de observação. A abordagem incompleta da organização era focada somente nos aspectos formais, né? Na tarefa, na linha de produção, no desenho da organização, e não via muito os aspectos informais, né? Ou seja, as relações entre as pessoas, o happy hour, né? As relações dos grupos, não tinha muito essa perspectiva. Limitação do campo de aplicação, ou seja, estudaram somente as fábricas, as indústrias, não viram outros tipos de organização. Abordagem prescritiva e normativa. A organização é como uma receitinha de bolo. Tanto no Fordismo, quanto na teoria do Fayol, quanto na abordagem de Taylor, que são os três principais precursores aí dessa abordagem clássica, né, e científica, eles tratavam a organização como receitinha de bolo, né? Passavam as normas, passavam o que deve ser feito e esperavam os resultados. Não é bem assim. Né? Era uma abordagem de sistema fechado, ou seja, a organização ela existia somente naquele ambiente e eu não estava muito preocupado com as relações que esse ambiente tinha com o ambiente externo. Essas são as críticas da administração clássica, da abordagem clássica e da administração científica. Beleza? Voltando aqui para vocês. Ok, gente? Dúvidas? No final, ele chama de abordagem crítica, pontos críticos da administração científica, mas são pontos críticos, eu acho que eu errei ali no slide, não é bem a crítica à administração científica, é crítica à abordagem clássica como um todo, né? Todos esses pontos aí que eu falei, desses pontos críticos, eles são facilmente aplicados aí a Ford, a Taylor e Fayol, que são os expoentes dessa abordagem clássica. Então, para a gente compreender a administração desse ponto de vista clássico, sempre imagine a administração clássica que via o homem como uma máquina. Então, essa comparação ela facilita para vocês relembrarem os casos de cada um. Então, como é que é uma máquina? Uma máquina que funciona em série, uma máquina que funciona sem interrupção, uma máquina que não para, uma máquina que funciona, né, um ponto atrás do outro. E essas são características do homem como máquina, né? E diversos outros aí que eu passei para vocês. Dúvidas? Não? Graças a Deus. Beleza? Beleza. Mas se tiver dúvida, pode falar. Que a gente dá graças a Deus também. A tudo demos graças. Bom ou ruim. Jardiel, tudo em paz? Tranquilo, professor. A internet aqui caiu um pouco, mas estamos aqui na ativa de novo, né? Beleza, 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 beleza. Vou cancelar aqui a gravação para fazer outro.